Olá, Nuski, tudo bem? A aula de hoje será sobre a Amazônia. Ama a Amazônia, ama a Amazônia, ama. Gente, que voz é essa? Nossa Senhora! A Amazônia compreende cerca de 58% da área territorial do Brasil. Essa região abrange o território dos estados de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, além da maior parte dos estados do Mato Grosso e Tocantins e o oeste do estado do Maranhão. Dentre os três complexos regionais brasileiros, a Amazônia se destaca por seu quadro natural, extenso relevo de terras baixas, a maior bacia hidrográfica do mundo, clima quente e úmido, e a maior floresta tropical do planeta, que é a floresta amazônica. Além disso, seu quadro humano apresenta a maior concentração de povos indígenas do Brasil, além das comunidades ribeirinhas. E o que é uma comunidade ribeirinha? Me diz aí, por favor, professora. São comunidades tradicionais devido ao seu modo de vida, baseado no uso e na conservação dos recursos naturais, além da biodiversidade do ambiente em que vivem. A Amazônia Legal é uma área pertencente ao Brasil cuja delimitação territorial foi instituída pelo governo federal em decorrência da necessidade de planejar o desenvolvimento econômico da região. A sua abrangência não se limita apenas à área da floresta amazônica. O bioma da Amazônia se estende para outros países da América do Sul, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Equador, Bolívia e o território da Guiana Francesa. Grande parte da Amazônia apresenta relevo de baixas altitudes ao longo e às margens do rio Amazonas e de alguns dos seus afluentes. A principal planície da região é a planície amazônica. Há também na Amazônia a presença de planaltos de formação mais antiga que sofreram maior processo erosivo. Esses planaltos são divisores de água, onde se localizam as nascentes de vários rios que desaguam no rio Amazonas. Na Serra do Imeri, no noroeste da Amazônia, encontram-se os picos mais elevados do Brasil. O Pico da Neblina, com 2.994 metros, e o Pico 31 de Março, com 2.973 metros. Vou te contar, cerca de 1/5 da água doce superficial e líquida do planeta é constituída pela bacia hidrográfica do rio Amazonas, que ocupa cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados no Brasil e países vizinhos. Desse total, 4 milhões de quilômetros quadrados, até errei, encontram-se em território brasileiro. Eita! O rio Amazonas é o maior e mais volumoso rio do mundo. Ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, onde recebe o nome de Vilcanota, Ucayali e Maranhão, no decorrer do seu curso até alcançar o território brasileiro. Ao entrar no Brasil, ele passa a se chamar Solimões. De laranja? Não, Solimões, até as proximidades da cidade de Manaus, onde se encontra com o afluente Rio Negro. Daí ele segue até a Foz, no Oceano Atlântico, atravessando os estados do Amazonas e do Pará, já com o nome de Rio Amazonas. A grandeza da bacia amazônica deve-se, sobretudo, à quantidade de águas que ela recebe das chuvas, além do degelo da Cordilheira dos Andes. Os rios da Amazônia apresentam diferentes tonalidades em suas águas. O Rio Negro é rico em matéria orgânica e suas águas são escuras, o que dificulta a entrada de luz no seu interior. Os rios de águas claras, por exemplo, o Solimões, estão carregados de sedimentos como argila e apresentam boa penetração de luz no seu interior, mas, por outro lado, contém baixo teor de nutrientes. Apesar desses contrastes, é no encontro do Rio Negro com o Rio Solimões que o Amazonas apresenta um dos seus maiores fenômenos naturais, o encontro das águas. As diferentes características desses rios formam um belíssimo espetáculo. As águas claras do Rio Solimões e as águas escuras do Rio Negro
correm lado a lado por vários quilômetros até se misturarem. Ó, lá vem a pororoca. E o que é pororoca? É um fenômeno natural que ocorre em determinadas épocas do ano próximo à foz de rios volumosos, especialmente o rio Amazonas. As águas do rio se encontram com o Oceano Atlântico e formam uma grande onda. Olha a onda! Que atinge alguns metros de altura e se desloca com muita força, provocando um estrondo e destruindo tudo que encontra ao longo do seu percurso. Corre da pororoca! O rio Amazonas percorre uma extensa área cujo terreno é plano e de baixa altitude, e por isso é considerado um rio de planície. Seus afluentes também estão entre os maiores rios do mundo. Os rios Negro, Tapajós, Xingu, Purus e o próprio Amazonas são navegáveis e utilizados pela população em seus deslocamentos cotidianos, desempenhando importante papel no transporte de pessoas e mercadorias, sendo fundamentais para vencer as longas distâncias dessa região. Em menor tamanho, se comparada à bacia do rio Amazonas, a região também possui outra importante bacia hidrográfica, a do rio Tocantins-Araguaia. O rio Tocantins e seus afluentes, sendo o maior deles o rio Araguaia, formam a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, que canta assim: eu sou brasileiro com muito orgulho. Eita, que a coisa tá boa! Pintou o clima. O clima quente e úmido predominante na Amazônia é o equatorial. Esse tipo de clima está relacionado com a localização geográfica da região, a zona tropical, atravessada pela linha do Equador. O clima equatorial apresenta médias térmicas anuais em torno de 26 graus e chuvas durante todos os meses do ano. A umidade é de aproximadamente 80% e os períodos mais úmidos ocorrem entre janeiro e junho. As altas temperaturas e as chuvas abundantes explicam a presença de uma floresta tão exuberante, a floresta amazônica. Segundo pesquisa, cerca de 50% das chuvas que ocorrem voltam diretamente para a atmosfera em forma de vapor de água. É o fenômeno da evapotranspiração da floresta, que resulta da água absorvida pelas raízes das plantas e da água da superfície das folhas e do solo. Portanto, o desmatamento da região tem consequências graves, levando à diminuição da quantidade de vapor d'água na atmosfera, o que gera grandes períodos de seca, falta d'água no solo, entre outros danos. Embora as temperaturas elevadas predominem na região, pode ocorrer um fenômeno denominado friagem, que provoca a queda da temperatura, evento que predomina no estado de Rondônia. Isso acontece porque durante o inverno, no hemisfério sul, a massa de ar polar proveniente do Atlântico Sul pode atingir o sudoeste da Amazônia. Clima, vegetação, relevo e águas superficiais são elementos interdependentes. Por isso, a manutenção da floresta amazônica está diretamente associada à manutenção dos demais elementos. Vamos cuidar da floresta, minha gente. A bichinha sofre quando é maltratada. A floresta amazônica é uma floresta tropical. Ela é bastante heterogênea, pois apresenta uma grande variedade de plantas. Também depende de muita umidade para se desenvolver, por isso é hidrófila, ou seja, uma vegetação que precisa absorver muita água. Nessa floresta predominam árvores de folhas grandes e largas, denominadas latifoliadas, que ficam muito próximas umas das outras. Como a mata é densa, ou seja, fechada, as copas das árvores ficam muito próximas umas das outras, chegando a impedir a entrada de luz. Muito altas, as árvores podem atingir de 60 a 65 metros de altura aproximadamente. Há uma troca constante das folhas dessas árvores, por isso elas se mantêm sempre verdes. Embora pareça uniforme, como uma imensa área verde, é possível estabelecer na floresta amazônica 3 níveis relacionados ao relevo, à umidade e ao tipo de solo.
Mata de Igapó ocupa áreas mais próximas aos rios e permanece constantemente alagada. Nela encontram-se árvores mais baixas, que são inferiores a 20 metros, e plantas aquáticas. Mata de Várzea ocupa áreas que são inundadas durante o período de cheias. Essa é a parte da floresta cujo solo apresenta maior fertilidade e, por isso, nos períodos de seca é aproveitada pela população ribeirinha para o cultivo de produtos de subsistência. O açaí e a seringueira são exemplos de árvores encontradas na mata de várzea, destacando-se como produtos do extrativismo vegetal. Uau! Terra firme recobre áreas mais elevadas não atingidas pelas inundações e abrange cerca de 90% da área total da floresta amazônica, com árvores que podem atingir de 30 a 60 metros de altura, como o mogno e a castanheira do Pará. A proximidade entre a copa das árvores dificulta a entrada de luz solar no interior da floresta e interfere no desenvolvimento das plantas de pequeno porte. Apesar das características mencionadas, a floresta amazônica apresenta variações de aspecto da vegetação de acordo com o local onde se desenvolve. Quanto ao solo, na área de ocorrência da floresta amazônica, a decomposição das folhas, galhos e restos vegetais e animais garante o acúmulo de nutrientes que são absorvidos pelas raízes dos vegetais. Assim, é possível afirmar que a floresta é autossuficiente. A acelerada decomposição do material orgânico, que tem como dos fatores a extrema umidade da região, assegura a fertilidade do solo para o desenvolvimento e manutenção dos vegetais. Sem esse material orgânico, os solos amazônicos apresentam-se ácidos e com baixa fertilidade, com exceção da várzea, onde as terras que recebem inundação são ricas em matéria orgânica. Além da floresta, a região amazônica também apresenta formações campestres que recobrem vastas extensões dos estados do Amazonas, de Roraima e da Ilha de Marajó, no estado do Pará. O cerrado também é um tipo de formação vegetal encontrada na região, recobrindo especialmente as áreas dos estados de Mato Grosso e Tocantins. Terminou a aula? E que tal deixar uma mensagem nos comentários? Tô saindo. Tchau, tchau.